Começa mais um episódio da série Você Trader, aqui no InfoMoney. E hoje a gente recebe um ex-gerente de banco e um ex-médico que decidiram largar a carreira há cerca de dois anos para migrar de cabeça para o mercado financeiro. Guilherme Henrique Cunha e Vitor Rodrigues de Paula. Obrigada pela participação de vocês. E, bom, eu queria que vocês iniciassem contando um pouco como que foi essa migração, como que foi a trajetória de vocês antes do mercado financeiro, por que vocês se apaixonaram pelo mercado e decidiram largar tudo e entrar de cabeça nessa vida. Bacana. Minha trajetória começou, em mercado financeiro. Eu tive a intenção já de entrar em banco desde os meus 17 anos de idade. Fiz a faculdade de administração de empresa buscando essa oportunidade. Iniciei no Banco Corporativo Sicredi por um curto período e logo em seguida fui para o Itaú Unibanco. Participei de um projeto de trainee ali da parte de empresas e em seguida vim aqui para São Paulo trabalhar no Personalité aqui na Avenida Paulista. Nesse momento eu tive um primeiro contato com essa parte de investimentos de fato, prestávamos consultoria de investimento para os clientes e aí a gente teve acesso na renda variável. Fizemos uma recomendação de um papel que aquilo para mim naquele momento era uma coisa muito nova, era bem assustador, mas muito rentável. Foi assertivo aquela recomendação que fez com que eu me atentasse mais nesse produto, de fato, a parte de investimentos. Comecei a estudar bastante sobre esse assunto e percebi que as pessoas também gostariam de saber mais sobre. As recomendações eram muito limitadas, ou seja, temos essas duas opções, e as pessoas ouviam falar mais de outros laços, outros tipos de investimentos. Os clientes de Jundiaí, antigos do banco mesmo, entraram em contato comigo, com essa ausência de informação para a gestão das empresas deles, foi onde eu decidi abrir uma consultoria na cidade. Então eu desliguei do banco, abri uma consultoria de empresarial mesmo, para poder atender esses clientes e começou a atrair pessoas para planejamento financeiro. Foi onde que o doutor, que é um colega de infância, não me procurou, ele estava exercendo a parte de medicina, ganhando um dinheiro, mas não sabia aonde aplicar, o que fazer com aquele recurso de fato. E aí eu apresentei também a renda variável no mesmo impacto que eu tive dentro do banco. Falei, é isso. E aí a gente se maravilhou de fato. Você pegou uma rentabilidade que você teve e mostrou para ele. Expus a ele, porque depois da Petro eu comecei a atuar um volume reduzido, numa limitação de tempo também menor, mas eu comecei a fazer algumas aplicações e mostrar para o doutor. Foi onde ele também ficou impactado e começou a entrar, ficar mais próximo da gente e tornou-se um cliente do escritório. Começamos a fazer um planejamento para o doutor, mas ele já mais afobado, não tão conservador assim, já queria estar inserido nessa renda variável, já gostaria de inserir. E a gente se reúne mesmo de fato à noite, a gente tem um tempo maior à noite, começamos a falar um pouco mais sobre o assunto. E aí eu passava a notícia para o doutor, começou já no paralelo a estudar essa parte de gráfico. Foi onde a gente começou a ter muito sucesso. Isso foi em que ano? Isso a gente fala de em torno de uns 2 anos e meio atrás, de fato. Naquele início do ciclo de alta da Bolsa ali. Exato, onde estava tudo meio que propício, uma tendência de alta, então tornava-se teoricamente mais fácil as previsões, mas a gente focava, então a gente conseguiu ter um tempo do nosso dia para de fato operar em Bolsa de Valores. E aí foi aonde algumas recomendações, alguns papéis que eu recebia a informação, pesquisava de madrugada, passava para o doutor, a gente deu uma suada, porque a gente obedecia uma tendência, mas a gente arriscava um pouco mais. E nesse momento vocês operavam só os dois? Era uma carteira que era um investimento dos dois? Exatamente. Sim, no nosso dinheiro. Eu e o doutor fazendo essa prática. Só que daí o sucesso das operações começou a chamar a atenção de outras pessoas. Então, até bacana o relato. O Vitor teve uma operação que ele praticamente deu 300%. Num determinado período, ali 2, 3 meses. E aí a gente decidiu usar essa rentabilidade para abrir uma cafeteria na cidade. E aí foi onde deu uma euforia, que ninguém estava entendendo nada, por que está... a gente ampliou o escritório, começou a abrir a cafeteria com o dinheiro do trade. E aí hoje a gente foca bastante, a gente tem bastante gente que E essa cafeteria é só conversa de investimento? É um ponto de reunião ali, a gente fica no período mais noturno, então as pessoas, num prédio comercial, as pessoas normalmente descem e não procuram a gente para tratar de investimentos. Então a gente faz algumas consultorias ali na base do café.
e falando mesmo dos papéis, o que a gente está acompanhando, está acreditando, montamos até um planejamento básico ali para o cliente para essas operações. Então a gente acabou tornando-se uma referência ali na parte de investimentos na cidade. E essa operação que rendeu 300%, que levou vocês a comprarem essa cafeteria, qual foi essa operação? Cara, uma delas foi, a de 300% foi, se não me engano, acho que foi algumas das empresas do Grupo X. Mas outras deram bastante lucro perto dessa porcentagem, assim, a Petro deu bastante lucro pra gente. Se for ver, a gente comprou perto de R$ 4,27, mais ou menos. A gente comprou Gerdau muito barato. A gente comprou a Gerdau, tanto a construtora quanto a metalúrgica, né? E essas operações foram feitas através de leitura de gráfico. Sim. E quando você decidiu sair da medicina para partir para os gráficos? Eu decidi do momento que eu vi que eu tenho muitos amigos e colegas que não sabem o que fazer com o dinheiro deles. Eles ganham muito e gastam muito mal, e investem muito mal o dinheiro. Eles poderiam se aposentar com 47 anos de idade e ficam trabalhando até os 60, 65 e estressados com a rotina que a medicina leva, né? A gente se estressa muito. E aí eu decidi salvar vidas de um outro jeito, né? Que é financeiramente. Eu falei, poxa, tô vendo isso acontecer, eu vi o pai de uma colega minha morrer de infarto por causa disso. E aí eu decidi deixar um pouco de lado a medicina convencional e ir para essa área. Mas você contou antes da gente iniciar a gravação aqui que você também tem um pouco de influência do seu pai, do seu avô? Do meu avô. Seu avô. Então, meu avô era contador, né? E ele fez muitos bons investimentos na área imobiliária em Jundiaí. Jundiaí cresceu demais na área imobiliária. E esse dinheiro ele não deixou imobilizado em imóveis, né? Ele vendeu os imóveis e colocou em diversas aplicações, assim. E em um período ele começou a investir muito na Bolsa de Valores com o meu tio. E chegava a vir aqui para São Paulo e, naquela correria, era papel para tudo quanto é lado. Eu compro, eu vendo. E, aquilo me deixou fascinado, porque num dia ele tinha um lucro de 5%, 6%, 7%, outro dia ele perdia 3%. Era totalmente loucura, assim. E eu fiquei fascinado com a volatilidade, né? Aí eu comecei a estudar gráficos, a ver sequências, a ver algoritmos, Fibonacci em alta volatilidade, uso de média móvel. Eu fiquei fascinado por matemática, que é totalmente... O médico odeia matemática, né? Eu fiquei fascinado e comecei a entender matemática depois de velho, né? E hoje você volta mais para o fundamento de empresa. Exatamente. E como que vocês conciliam essa análise gráfica com fundamentos? Às vezes vocês batem a cabeça? Com certeza. Né, a gente até chega a brigar com o lado bom da coisa, né? Eu falo, não faz sentido, né? A informação é clara. Aí a gente coloca no gráfico, não, mas já se limitou. E aí acaba estourando de fato e a gente poderia ter perdido a oportunidade de ganhar mais, mas a gente acaba com essa junção das duas operações, né, do estudo do mercado mais a do gráfico, a gente diminui muito o risco, né, essa exposição. Mas acaba sendo saudável depois de um período, depois que a gente acaba conciliando os dois e tendo sucesso. E como que a sua família encarou a sua mudança de carreira? Uns encararam bem positivamente, outros nem tanto, né? Imagina pro meu pai, depois de 6 anos pagando minha faculdade, eu resolvo investir no mercado financeiro, ganho uma certa quantidade de dinheiro na Bolsa de Valores e resolvo abrir uma cafeteria, uma brigadeiria e café. Aí eu falei, ele pensou que eu queria vender brigadeiro, que eu só ia vender brigadeiro. Eu larguei a medicina para vender brigadeiro e café. Ele não entendeu muito bem isso daí. Ele demorou um pouco para entender que eu estou me especializando em... Hoje ele já aceita. De administração do negócio, em economia, né? Estou procurando outros conhecimentos além da medicina. Hoje ele aceita mais facilmente, né, a mudança
a transição da minha carreira, assim. E para sua família, como que foi? Você já estava na área financeira, né? Na verdade, foi só uma troca de posição ali, né? Exatamente, o impacto foi um pouco menor, apesar da minha família ser bem conservadora, né? E minha mãe gostava dessa carreira bancária e tudo mais, o filho de terno, né? Digamos assim, já estava inserido de fato no mercado financeiro, né? E aí, puxando um gatilho com a história do Vitor, hoje, amigos do pai do Vitor acabam sendo cliente, e a gente tem um relato muito bacana de uma médica, a qual tornou-se cliente nossa da consultoria e da XP Investimentos, a qual até foi o relato dele anterior do pai que veio a ter um infarto. Ela absorveu um recurso, né, tanto de herança quanto de seguro, e o excesso de dinheiro, digamos assim, né, momentâneo, acaba tornando um problema psicológico para você, né, quando você não tem aquela informação, aquele direcionamento com o que fazer com o dinheiro, né. E foi onde a gente pôde ter um case de sucesso bem interessante, onde a gente conseguiu proporcionar com que aquele recurso que ela veio a adquirir naquela herança, naquela falta do pai, fosse inserido nos investimentos dentro da corretora aqui na XP e a rentabilidade trabalhasse para ela, né? Então, hoje, ela exerce a profissão de medicina, mas já não tão naquela euforia, né? Naqueles plantões exaustivos de tantas horas, ela consegue levar a vida hoje um pouco mais calma pelos investimentos. E vocês contaram que conseguiram uma rentabilidade média de 2,5% ao mês. Exato. Na carteira que nós formamos, né, os papéis que a gente analisa, e normalmente a gente faz as aplicações ali, nos últimos 6 meses a gente puxou uma rentabilidade em torno de 2,5%. E aí, diante dessa demanda, vocês estão agora partindo para um outro patamar, né? Exato. As pessoas nos procuravam muito, né, para atuar com elas, enfim, e a gente decidiu, então, depois de conhecer até mesmo a XP Investimentos, abrir um clube de investimentos, né, que se inaugura agora nessa semana de outubro. Então, hoje a gente já tem um aporte aproximadamente de R$500 mil, né, R$500 mil, para iniciar esse clube, que são as pessoas, colegas mais próximos, familiares ou cliente do Conecta, que vão estar inserindo o recurso para que a gente administre isso da melhor forma possível dentro do clube de investimentos, dentro da corretora. E vocês têm alguma limitação? Como que funciona mais ou menos como vocês vão guiar os investimentos ali? Bacana. O clube ele já tem um formato, né, prévio estabelecido desse recurso que a gente absorve dos clientes. A gente coloca 33% na parte conservadora da carteira, né, são fundos de investimentos, renda fixa, e os outros 67% são papéis mesmo da Bolsa de Valores, onde a gente vai estar inserindo essa carteira a qual a gente já olha há praticamente 2 anos. Então a gente classificou bem o risco, a gente tem alguns papéis mais conservadores, como banco, algumas logísticas que a gente tem mais próximas informações, e os outros papéis com maiores volatilidade para que a gente busque essa rentabilidade numa constância. E a cafeteria vai continuar lá existindo para ponto de conversa entre os investidores. Com toda certeza. É bem importante para a gente como um todo mesmo, né? Sim. É um projeto que daí a gente iniciou junto com o resultado do trade e ela acaba trazendo esse contato, né, mais próximo com outras pessoas. E você comentou que uma das coisas que mais te fascinou no mercado foi a volatilidade ali. Para você, o que te chamou mais atenção, Guilherme? Poxa vida, eu prestava uma consultoria sozinho, né, para meus clientes de empresa que eu não tinha essa informação do banco, aonde naquela época eu falava em 0,60%, 0,70%, né, e os clientes eles gostavam disso. Quando eu tive a primeira sensação, né, daquela informação que eu poderia ter 3%, deu 3,60%, alguma coisa assim, em um dia, aí eu fiquei assustado. Eu falei, poxa vida, eu estou pecando com uma informação muito limitada de determinados fundos apenas, né? Foi aí que quando eu tive aquele 3,6% num dia, mudou muito o conceito meu de mercado financeiro mesmo, né? Eu percebi que eu trabalhei no banco por muitos anos, mas a informação ela era limitada numa determinada questão que era investimento. E aí, quando eu fui buscar informação externa e a gente começou a operar, começou a ter resultados de 15%, 20% na semana, né, naquela tendência de alta, foi onde eu decidi parar de vez e focar nisso e ensinar, né, de uma forma ou de outra, outras pessoas a estar inserindo no mercado de renda variável ou plataforma aberta como um todo. Agora, para a gente finalizar esse papo, tendência de alta muito bom, acaba que os investimentos fluem, mas, por exemplo, esse ano a gente teve o baque do Joesley Day. Como que vocês trabalharam com isso? Como que vocês olham para isso?
E o que vocês têm feito para se proteger, né, em momentos como esse? Bacana. Teve tanto impacto negativo quanto positivo em todos os papéis a qual a gente atua, né? É muito diversificado, né? Então, teve situações que foi indiferente, né? Nós não sofremos nenhum impacto, mas teve também muita alta com a notícia, né? Então, a especulação também gerou resultado para a gente, né? Como todo mundo que opera na Bolsa de Valores. Então, a gente está hoje um pouco mais conservador de fato, né, muito indefinido o mercado. Hoje as informações junto com o gráfico são mais conflitantes para nós, mas a gente, na nossa carteira ali, na parte conservadora e a que ficou indiferente teoricamente com as notícias, a gente ainda mantém o resultado. Queria agradecer a participação de vocês. Obrigada, Vitor. Obrigada, Guilherme. Obrigada a todos também por estar aqui participando com a gente. E se quiser mandar a história de vocês como trader, envie para você, trader, sem acento, @infomoney.com.br. A gente vai selecionar algumas histórias e trazer aqui também para a tela do Infomoney. Até a próxima!